Olá, turma. Vamos trabalhar agora mais um capítulo do nosso bimestre sobre a Europa. Vimos os Estados Unidos no século XIX, agora vamos ver o contexto da Europa no século XIX. Bem, percebemos, né, grandes transformações nos Estados Unidos, algumas influências externas, como o iluminismo na Europa, né, e agora nós vamos ver a Europa no século XIX, tá? A Europa no século XIX. Bem, assim como acontecia nos Estados Unidos uma revolução no século XIX, né? Também no continente europeu também acontecia, assim como na América Portuguesa acontecia transformações, como a independência do Brasil e vários outros acontecimentos, como a proclamação da República, e algumas revoltas em toda a América e em toda a América. Na Europa também não foi diferente. Então, a Europa no século XIX ela assistiu a um enorme crescimento demográfico, ou seja, o acentuado êxodo rural provocado pelo desenvolvimento industrial, concentrou muitas pessoas nas áreas urbanas, a busca por trabalhos nas cidades. Isso fez com que houvesse um grande crescimento das cidades, uma grande explosão demográfica na Europa. Em 1850, 22 cidades europeias tinham mais de 100 mil habitantes, só para você ver o crescimento demográfico através desse êxodo rural. 10 anos depois, já 45 cidades, havia só 22 em 1850, e 10 anos depois já eram 45 cidades, e em 1913 esse número havia saltado para 184 cidades no início do século XX. Né? Então, mais da metade da população da Europa ocidental já vivia nos centros urbanos. Um dos principais efeitos desse enorme deslocamento populacional foi um dos principais efeitos, né? Os efeitos que esse deslocamento populacional para os núcleos urbanos, para as cidades, promoveu foi a perda de uma identidade comunitária e familiar. Por quê? Porque as pessoas viviam na zona rural, mas viviam com aquela sensação de comunidade familiar, família. As terras eram coletivas, então pertencia à família e tudo. Com o desenvolvimento industrial, a política de cercamentos e o deslocamento das populações camponesas para as cidades, essa identidade familiar comunitária foi perdida, né? Nas cidades, os imigrantes viviam em um ambiente desconhecido, perdendo muitos dos seus antigos vínculos afetivos e familiares. Essas mudanças, o que promoveram? Impactaram profundamente o cotidiano dessas pessoas, levando a se sentirem desarraizadas, ou seja, né, desraizadas da sua origem, tá? E esse processo teve pelo menos 3 grandes consequências. Qual foram as 3 grandes consequências dessa perda da identidade comunitária familiar? Né? A primeira foi o fortalecimento da ideia de nacionalidade. Eles criaram um conceito, perderam a identidade familiar, mas desenvolveram o senso de nação. Mesma língua, mesmo costume, mesma cultura. Então, desenvolveu, né, como consequência, o fortalecimento de nacionalidade, ou seja, a sensação de pertencer a uma determinada coletividade, né, ou uma nação, a ideia de nação, né. Qual era o fator que delimitava isso? Primeiro, a língua e os costumes em comum que eles tinham, tá? A segunda consequência, além da nacionalidade, foi a valorização do folclore e da cultura popular, por meio do registro de canções, danças e outras práticas rurais que estavam desaparecendo. Então, os artistas e intelectuais românticos procuravam compensar a perda dos laços comunitários e reconstruir reconstruir a história e o idioma em costumes e os costumes dos povos. Então, segunda fase, nacionalidade, valorização do folclore da cultura popular, né, já que uma vez estava perdendo a identidade de família, mas não podia perder os valores comunitários, valores de língua, valores de nação, história, idioma e costumes do povo. Terceira consequência
foi o quê? Qual foi a terceira consequência? Foi o crescimento dos movimentos sociais e a valorização dos ideais revolucionários, como valorização revolucionária de liberdade, da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, esses valores, né, o crescimento dos movimentos sociais e a valorização dos ideais revolucionários de liberdade, igualdade e fraternidade. A mobilização por lutas também, a mobilização popular e as lutas operárias alarmavam, né, os empresários e governantes. E para frear esses movimentos, né, além da repressão utilizada pelos empresários e governantes, foram elaboradas diversas reformas, como a limitação das jornadas e a regulamentação do trabalho de mulheres e crianças e a ampliação dos direitos do voto e a aposentadoria e o acesso à educação. Então, dentro do crescimento dos movimentos sociais e das ideias revolucionárias, né, para frear esses movimentos que cresciam, os governantes e empresários promoveram, né, além de eles terem uma repressão, mas eles também promoveram a elaboração de diversas reformas, como as leis do trabalho, né, o direito à aposentadoria, o direito de voto e o acesso à educação. Qual era o principal objetivo dessas reformas? Era a manutenção da ordem, palavra que se tornou lema nos grupos mais conservadores e autoritários da Europa e também da América. Então aqui, na página 146, no final, nós estamos aqui construindo o conceito nação. Nação o que é? Nação, o conceito de nação foi construído durante vários séculos. Segundo o historiador Eric Hobsbawm, o sentido da palavra nação foi registrado no Dicionário Real da Academia Espanhola apenas em 1884. Um Estado ou um corpo político que reconhece um centro de governo comum. O território constituído por este Estado e seus habitantes considerados como todo, né? De forma simplificada, apesar da íntima relação com o Estado, este expressa o organismo político administrativo sobre o território, como o governo próprio. É aquele que administra a nação, já esta refere-se à comunidade humana histórica, com história, cultura e valores. Então, aqui você vai entender um pouco sobre o que é nação, segundo o conceito de Eric Hobsbawm, né, que está ligado ao quê? Agrupamento político independente, com território demarcado, sendo suas instituições partilhadas por seus membros. Extensão territorial ocupada por essa comunidade, pois país de nascimento, pátria e país. Então está ligado à questão de origem, nacionalidade, nascimento, língua, costumes, valores culturais. Ok? Então nós estamos aqui, essa primeira parte da nossa aula, tá? Ok? Boa aula para vocês, boa semana.